Com a colheita do tomate de indústria concluída, vamos percorrer os campos da cultura horto-industrial, com maior relevância na agricultura nacional. Portugal é o terceiro maior produtor da Europa e exporta cerca de 95% da produção de concentrado. A colheita é o culminar de intensos meses de trabalho. Tudo começa com a plantação. No início da primavera, fomos até Valada do Ribatejo, acompanhar esta importante operação cultural pelas mãos de um jovem agricultor. Nós iniciamos com uma gradagem para que seja retirada todas as ervas que estejam do ano anterior. Fazemos uma subselagem, uma lavoura, entretanto há uma preparação do solo consoante também as condições que ele for apresentando. Quanto mais garantirmos a textura do solo, melhor. Portanto, tentamos sempre fazer o mínimo de operações possíveis para que deixarmos a terra descompactada e preparada para que haja um bom desenvolvimento radicular. O que estamos aqui a ver neste momento já são linhas feitas com um armador, onde prepara a cama o melhor possível para que haja um bom desenvolvimento radicular e desta forma a planta se desenvolva nas melhores condições possível, gastando o mínimo de energia possível. No campo, a plantação de tomate exige a coordenação do trabalho de diferentes máquinas agrícolas. Em relação às máquinas, temos ali uma máquina de colocação de fita de rega, onde vai ser possível fazer a irrigação do solo e fazer a condução da planta a nível de fertirrigação. Temos também uma máquina de plantar manual, já com há alguns anos, e temos agora uma máquina de plantar também automática. A máquina automática precisa também de apoio manual. É uma máquina que necessita que seja colocada os tabuleiros no tapete para que se inicie o processo da plantação ou da transplantação. É colocada umas agulhas dentro de cada alvéolo da placa, é transportada para cima de um tapete e através da ação mecânica, com umas correias de borracha, sem melindrar as raízes da planta, colocá-las no solo para que ela se possa desenvolver. Se tudo correr conforme o previsto, o tomate vai estar apto a ser colhido dentro de 100 dias. Estas plantas são semeadas num viveiro, chegam aqui com cerca de 45 dias, necessitam já trazer algum desenvolvimento radicular, como é o caso, e uma boa estrutura para que facilite a transplantação e desta forma também a planta, no mínimo de espaço possível, desenvolva as suas raízes e adapte-se ao solo que é colocada. Cada planta destas que estamos aqui a ver, num período de cerca de 100 dias, vai ter um potencial produtivo de 3 kg de tomate, ou seja, 100 toneladas por hectare. Seguimos até Vila Franca de Xira, onde um experiente casal de agricultores trabalha a cultura do tomate há mais de 30 anos. A colheita já está em marcha, exigindo um grande trabalho de planeamento no campo, para que os prazos de entrega na indústria sejam cumpridos. Estamos a colher, os reboques são de várias indústrias, onde temos que coordenar os que têm que sair primeiro. Temos indústrias até a trabalhar com horários também. Pronto, depois essa toda a coordenação, mas a máquina está montada e a gente consegue ultrapassar isso. A fábrica é que diz quantas cargas nós temos para carregar diariamente, depois eles é que enviam os camionistas. Pronto, e o nosso trabalho aqui é quando a gente temos que ver a ordem mais ou menos da chegada e a gente enchê-los para eles partirem e rumo à fábrica outra vez, né? Eles depois descarregam lá e voltam outra vez, às vezes no mesmo dia, outras vezes no dia seguinte, conforme as cargas que nós tivermos para carregar. A proximidade do campo face à indústria transformadora é um grande trunfo para assegurar que o produto chega à fábrica com a máxima frescura. Eu trabalho com dois grupos, onde um dos grupos também tem duas indústrias em pontos diferentes, mas estou a trabalhar com os dois pontos e com uma outra indústria também, de tomate. Estas são as mais próximas e como já trabalhamos há anos, fomos mantendo sempre os contratos que tínhamos, daí continuarmos com eles. Portugal tem uma longa tradição na produção de tomate de indústria.
O produtor partilha as características diferenciadoras do Ribatejo para o cultivo deste fruto. Eu penso que tem a ver com os solos, são muito bons. O clima também aqui, temos um clima muito próprio para a cultura, essencialmente do tomate. E depois estamos aqui encostados ao nosso rio, que é da maior importância para a gente, para que nós consigamos fazer estas culturas. O rio é tudo o que faz com que a gente consiga alimentar as nossas plantas para depois escolhermos a produção que desejamos ter no final. A água é super importante, é a base da cultura. A cultura do tomate exige um acompanhamento diário, já que é muito suscetível a pragas e doenças. O ano em si não foi mau, mas foi um ano muito seco. Não houve chuvas, ou seja, no inverno choveu, mas foi bom. Mas depois, desde que a gente aqui começou, isto nunca mais, não houve chuvas. Faz falta para as plantas, faz falta... E daí a gente ter algumas dificuldades. Às vezes a dificuldade de dar a água à planta necessária, os tempos secos trazem muito também as pragas. Tem estado a ser mais ou menos essas dificuldades que a gente vai encontrando. Há sempre muitas dificuldades. Em virtude das pragas que afetaram a cultura este ano, o produtor espera uma quebra de produção, ainda que o seu impacto não seja idêntico em todos os campos. Inicialmente começámos com umas parcelas onde as produções estão boas. Temos aí umas outras parcelas menos boas e estamos neste momento a depararmos aí com certos problemas de pragas que estão a prejudicar a produção dos tomates mais novos. Vamos ver o que é que conseguimos fazer nesta fase agora ainda, mas não está a ser fácil, está a ser uma luta difícil que penso que vai tirar alguma produção nas partes do tomate mais novo. Continuamos a nossa viagem até Elvas, onde a produção de tomate já foi bastante mais representativa. No entanto, a região continua a contar com grandes produtores. Adérito Onofre, cuja área de produção ultrapassa os 80 hectares, é um desses casos de sucesso. É uma paixão de há muitos anos, acabei por começar, portanto, por fazer 2, 3 hectares. Em certa altura, com 2, 3 hectares, governava-se uma casa de família. As coisas foram indo e evoluindo de tal ordem, tivemos que ir sempre aumentando as áreas e hoje chegamos à conclusão para se governar a mesma casa de família há uns anos atrás, com 2, 3 hectares, hoje é preciso 40 ou 50. A mesma visão tem Joaquim Cruz, agricultor e diretor da Alentejanices, organização de produtores sediada em Elvas e que faz do tomate uma das suas culturas de eleição. Temos aprendido, todos os nossos agricultores, nós próprios, para poder ir aumentando a produção. Porque se não fosse assim também já se tinha-se abandonado, porque até este ano os preços eram preços muito débeis, não pagavam praticamente a cultura. Este ano sim, temos um preço que pensamos que é justo, apesar dos fatores de produção terem subido muitíssimo. Como sabemos, a área do olival tem aumentado bastante, portanto existem menos terras com possibilidade para se poder implantar uma cultura que é anual. E isso é que fez um pouco com que crescesse o preço do tomate. A produção é escoada para 2 grupos distintos que se dedicam ao processamento do tomate. Na Península Ibérica existem 2 grupos muito grandes, que são detentores praticamente de 90% do tomate da Península Ibérica, que é o Grupo Sugal e é o Grupo Conesa. Um espanhol, outro português, e portanto tem um peso muito grande. Onde nós estamos inseridos, grande parte vai para a Espanha, para o Grupo Conesa, porque estamos a uma proximidade de 10 km, enquanto de fábricas portuguesas, que é o Grupo Sugal, estamos a 150 km. Portanto, o fator de transporte é muito importante. Quem define o preço? É lógico que nós tentamos defender os nossos agricultores, pedimos cada vez que sejam bem valorizados pelo produto bom que produzem. De forma a garantir que o fornecimento de tomate à indústria decorre sem falhas, é preciso um acompanhamento rigoroso junto dos produtores. A nossa missão é, a partir da quota diária de entrega que temos na indústria, que é dada em fevereiro, na altura do contrato, é planejar bem a entrega regular diária e constante na indústria. O tomate é um fruto perecedero,
não pode estar mais tempo na terra daquele que já está maduro. Esta campanha na região ficou marcada por alguma instabilidade climática, obrigando o produtor a ter que reforçar a irrigação das plantas. Para mim este ano não correu muito bem porque foi uma primavera muito seca. Choveu muito em novembro e dezembro e agora na parte da primavera. Foi uma primavera muito seca e temos tido dificuldades em manter as reservas hídricas no terreno. Daí que estamos a consumir, no meu caso, estou a consumir muito mais água este ano do que consumi anos anteriores. Se no Ribatejo foram as pragas que atingiram os tomateiros, a região de Elvas contou ainda com outra dificuldade. A infestante rabo de raposa veio condicionar ainda mais a produção. Aqui neste campo, este ano, até possivelmente é capaz de ser menos do que nos últimos 2 anos anteriores. Porque apareceu uma praga nova de uma infestante, chamamos nós aqui no Alentejo o rabo de raposa, embora o nome técnico seja outro, mas que ela prejudicou muito a cultura este ano, prejudicou, principalmente este campo. A Alentejanices está a levar a cabo vários ensaios de campo que lhe permitam aprender a combater esta infestante de forma mais eficaz. Nos últimos anos temos problemas de ácaros, de arañizo, y con el aumento das temperaturas, as primaveras quentes, as pragas chegan mais cedo e é complicado combatirlas. Também estamos, nos 2 últimos anos, tem aparecido uma infestante parásita, o orobanche, o rabo de raposa, y nos está a dar problemas. Estamos a hacer ensayos de tentar combatirla, mas estamos a aprender todavía. Joaquim Cruz acredita que o tomate vai continuar a dar frutos na região. No entanto, alerta que, dado o avultado investimento na cultura, é necessário que este fruto continue a ser valorizado comercialmente. Eu penso que a cultura do tomate vai evoluir favoravelmente. Vai evoluir. Este preço mínimo tem que se manter, porque os fatores de produção não vão reduzir muito, o gasóleo, os adubos, os fitofármacos vão estar sempre em preços altos e, portanto, este preço é um preço razoável, como eu digo, porque estamos aqui perante uma cultura que pode ter uma produção média de 100 mil quilos, 100 toneladas, mas também temos campos, se calhar, com 70, porque tiveram algum problema de algum infestante ou de algum problema, e temos outros campos também superiores a isto. Agora, se o preço se reduzir, então a cultura vem para trás, porque a única forma é manter o preço para o agricultor se poder defender, porque é um investimento muito grande. Isto é uma cultura muito, muito cara. Uma cultura que tem um preço por hectare mínimo, hoje em dia, na ordem dos 8.000 a 10.000 euros hectare. Regressamos à Valada do Ribatejo, onde a colheita de tomate decorre a todo o gás. O jovem agricultor explica como se desenrola a apanha. A máquina vai com a frente rente ao chão, na frente da máquina funciona um pente, idêntico a um pente de pentear o cabelo, que vai fazer com que a planta levite ligeiramente, para que haja uma faca a cortar por baixo e é retirado o pleno da planta para o interior da máquina, através de um tapete. Esse tapete vai transportar o tomate agarrado ainda à rama até um ouriço, que vai sacudir, é um sacudidor que vai sacudir o fruto da planta e, entretanto, é separado por camadas. A parte superior leva a rama e a parte inferior leva o tomate. Entretanto, o tomate é transportado por tapetes, entretanto, tem a mão de obra qualificada para poder perceber qual é que é as qualidades a retirar ou não, tomate danificado, tomate verde ou algum tipo de estrutura que apareça que não seja tomate, é retirado para que haja uma limpeza. Entretanto, passa em 2 fotocélulas que trabalham pneumaticamente para escolher, através da pigmentação do tomate, separar tomate verde de tomate vermelho. E depois, no fim, já vai o tomate todo completamente limpo, ventilado, porque tem também um ventilador a separar as folhas e as infestantes que possam ir também junto ao tomate, e é transportado para dentro de um semi-reboque. A cada ano são firmados contratos entre a unidade industrial e os agricultores, onde, além do preço a pagar pelo tomate, são pré-definidas as variedades a cultivar e as quantidades. A indústria apresenta-nos um plano de possíveis variedades que podemos cultivar. Cabe-nos a nós escolher
qual achamos mais indicada para a terra. Aí entra novamente o histórico da parcela, porque já em determinados anos experimentámos fazer outras variedades e chegamos à conclusão que há umas que se adaptam melhores que outras, e através desse histórico da parcela e da experiência optamos pela variedade que também seja pedido pela indústria, para que nos possamos desta forma facilitar e favorecer também o processo de venda da indústria e ao mesmo tempo favorecer o nosso processo de venda à indústria. Sim, nós temos uma janela curta, uma janela muito curta de colheita, estamos a falar em 2 meses de colheita, daí a pressão e a exigência que esta cultura nos transmite, porque temos um período curto de colheita, podemos vir a colher já no fim com precipitação muito elevada e isso penaliza-nos muito depois a qualidade do fruto. Portanto, nestes 2 meses de colheita temos uma janela curta para fazer a colheita e dessa forma transportar para as fábricas, dividindo a nossa área total por uma percentagem para que nesses 60 dias esteja colhido absolutamente a área toda. O setor agrícola está cada vez mais impactado pela tecnologia e a cultura do tomate não é exceção. Da junção de 2 empresas japonesas, uma da área da tecnologia e outra ligada à agronomia, nascia em Portugal, há pouco mais de um ano, a Dixas. Neste mundo que está em constante transformação, cada vez mais é preciso trazer a tecnologia que dê suporte aos agricultores para que eles consigam produzir mais áreas de forma mais eficiente. Estas soluções que nós trazemos são alvo de um estudo já de alguns anos e que pretendem precisamente ir de encontro a essa questão de eficiência na utilização dos recursos e conseguirmos produzir mais com menos recursos. A partir da inteligência artificial, a empresa tem como intuito ajudar a otimizar recursos, maximizar a produtividade e reduzir custos. Basicamente, nós desenvolvemos uma aplicação que se chama Cropscope, em que nela temos todos os dados recolhidos a campo, como por exemplo o sensor, que nos recolhe a temperatura e a umidade do solo. Temos outros dados que são recolhidos como através de uma estação meteorológica que nos dá a temperatura, o vento, a precipitação e a umidade, e através da recolha de todos estes dados conseguimos obter as recomendações. Os dados da aplicação Cropscope são atualizados em tempo real e estão em constante aperfeiçoamento, podendo ser consultados no computador ou no telemóvel. O processamento dos dados é em tempo real, ou seja, a máquina está sempre a aprender, digamos assim, a aprender também com o conhecimento dos próprios agricultores, que nunca pode ser descurado, apenas seleciona os melhores e as melhores formas de utilização dos recursos e otimiza tudo isso, dando depois as recomendações. Mas que ganhos conseguem os agricultores obter graças a esta tecnologia? Nós fazíamos regas pelo pulso, regas de 45 minutos a primeira rega e depois passávamos a 35 minutos. E em todas as regas nós acabávamos por fertilizar pequenas quantidades. O que acabávamos por estar sempre a manter a planta no conforto hídrico, nunca havia stress hídrico, tínhamos o campo sempre à capacidade de campo e a nível da fertilização mantínhamos sempre o conforto nutricional da planta, porque estávamos sempre a fertilizar em todas as regas. O que acontecia é que não havia luxificação para o solo, para os lençóis freáticos, o que nos levou a conseguir uma redução significativa da aplicação de fertilizantes e que não foi prejudicial à produtividade do campo. Com a profissionalização da agricultura, os produtores são hoje menos, mas de maior dimensão, pelo que o seu dia-a-dia tornou-se ainda mais exigente. Hoje em dia os produtores cada vez são menos, mas cada vez são maiores. E o agricultor começa a não ter capacidade, muitas vezes, de conseguir ver os campos todos como deveria de ver. E essa tecnologia pode auxiliar bastante porque vai dizer ao agricultor realmente o que o campo está a precisar naquele dia, naquela hora, e o agricultor, quando ver, pode ver no seu computador ou no seu telemóvel, e vai ser uma grande ajuda porque se ele vir realmente a informação que recebe ao fim de um dia, 2, e responde à realidade que está no campo, o agricultor muitas vezes já pode não ir ao campo, entrar dentro do campo, passar só com o carro junto à estrada e ver o campo e aceitar aí
ajuda muito e vai ter mais tempo para poder fazer outro tipo de trabalho do que ter todos os dias de ir ao campo, entrar no campo e vai perder muito tempo. E afinal, qual a razão de duas empresas japonesas terem escolhido Portugal para se instalarem? A razão por que nós viemos para o Ribatejo prende-se com o facto de estarmos numa zona de excelência de produção de tomate de indústria. Foi talvez um dos fatores primários para a criação da empresa em Portugal, porque nós estamos aqui na Lesíria do Ribatejo, onde se produz muito tomate de alta qualidade e, portanto, onde estas soluções fazem cada vez mais sentido quando estamos a falar de áreas de grande produção e onde é preciso uma resposta muito rápida por parte também dos agricultores. O Japão é, desde há muitos anos, um dos grandes consumidores do tomate português. Para eles o tomate tem que ser doce, tem que ter muito sabor, tem que ter esta cor avermelhada e eles fazem uma série de produtos derivados do tomate e eles descobriram que é em Portugal que o tomate tem exatamente essas características que pode então dar esses produtos que eles tanto procuram desde há muitos anos. E daí que a Dixas tenha então estas duas componentes do Japão do ponto de vista de criação e tenha sido fundada aqui em Portugal. As vantagens desta tecnologia não ficam por aqui. Graças às recomendações de rega e de nutrição, há ainda um maior controle de eletrocondutividade nos solos. Os campos têm níveis de salinidade muito elevados, e o que leva a que a eletrocondutividade dos solos seja bastante elevada também. E por vezes quando nós aplicamos o fertilizante em quantidades muito grandes, ao mesmo tempo elevamos a eletrocondutividade bastante, e o que nos vai por vezes bloquear os nutrientes que nós estamos a colocar com a fertilização. E nós, ao aplicarmos em pulso a fertilização, nunca aumentamos a eletrocondutividade a modo que bloqueie a captação das plantas de nutrientes. E de rega a mesma coisa. Como fazemos pulsos, temos sempre a capacidade de campo ao nível que nós queremos, não temos picos nem quebras, nunca provocamos stress hídrico à planta. Desta forma, acabamos por a planta ter a água sempre que é necessária e a nível de nutrição a mesma coisa. Acabamos por não perder fertilizante para o solo e para as lições freáticas e por vezes o que leva a termos campos com muitos infestantes. Nós podemos ver aqui que não temos praticamente infestantes porque todo o adubo que nós aplicamos, a planta foi absorvê-lo, não houve percas de fertilizante. E aí acho que o agricultor pode ganhar bastante dinheiro porque hoje em dia os fertilizantes são bastante caros, o que também nos ajudou durante toda a campanha a regularmos e seguirmos a inteligência artificial, que nos deu todos os conselhos. A nutrição, como podemos ver, não podia ter sido melhor para a produção que nós neste momento temos no campo e a nível de qualidade também, que é excelente, que já analisámos e temos excelente prix e excelente cor. A digitalização já é uma realidade no setor agrícola e, apesar dos contratempos, os agricultores prometem não desistir para que o tomate made in Portugal continue a chegar aos 4 cantos do mundo.